Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 33, versículo 1. Nós vamos ler bastante algumas passagens essa manhã, tá? Mas eu tenho certeza que tudo vai fazer sentido no final. Gênesis 33, versículo 1 está escrito assim: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até se aproximar de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esta palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra, Senhor, o mais fundo do nosso coração. Eu peço em nome de Jesus para que o Senhor possa trazer revelação aos nossos corações nesta manhã e que o Senhor encontre, Pai, aqui neste lugar espaço para operar em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar esse novo tema. Hoje é o primeiro dia que vamos falar sobre o cristão e o seu comprometimento com o perdão. E se tem uma coisa que o cristão tem que fazer é amar. E amar engloba muitas coisas, principalmente o perdão. O perdão não pode ficar fora da vida do cristão. Aquele que realmente encontrou Jesus, aquele que realmente vive uma vida de santidade, aquele que realmente tem vontade de agradar a Deus, tem essa necessidade de agradar a Deus, ele precisa entender que o perdão tem que fazer parte do dia a dia dele. E aqui nós lemos a história de Jacó e Esaú. Vocês devem conhecer, porque eu li aqui a parte que eles se reconciliam, mas vocês devem conhecer aquela antiga história que ele trocou, que Esaú era o irmão mais velho, era filho de Isaac, e aí ele trocou a primogenitura dele por pouca coisa, por comida, né? Tem tradução que fala por prato de lentilha. Então, nós vimos ali um romper de aliança entre irmãos. Porque quando Jacó chegou até ele e fez isso, eu não vou entrar nesse contexto, tá? Mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Jacó enganou Isaac, aproveitou que ele estava ruim de vista, colocou lá uns pelos de animais sobre ele para dizer que era o irmão dele, enfim, pegou a bênção no lugar do irmão dele. Por causa dessa traição, aqui nós vemos uma traição aqui, por causa dessa traição, houve um romper de aliança entre os irmãos. E aí nós lemos aqui mais para frente, em Gênesis 33, quando eles se encontram. E é uma passagem muito linda, gente, porque aqui ele diz no versículo 3 que eles se adiantaram, Esaú se prostrou 7 vezes até se aproximar de seu irmão, Jacó. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Olha que coisa linda! A reconciliação entre os dois irmãos. E aí, eu quero dizer para vocês que essa família era um pouquinho complicada. Porque nós vemos que eu vou ler 2 gerações dessa família que tiveram problema com irmãos. E aí eu gostaria que vocês fossem um pouco mais para frente, em Gênesis 37, versículo 3. Que está escrito assim: Ora, Jacó aqui, já era pai, já passou toda essa parte aqui. Jacó já era mais velho. Jacó amava mais José do que aos seus outros filhos, porque era um filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Aqui já é um detalhe importante, guarda esse detalhe aí. Vamos mais para frente para o versículo 12, que está escrito assim:
Como os irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém, Israel perguntou a José: seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Israel, que é Jacó, continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e me traga notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e assim foi a Siquém. E um homem encontrou José e andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que está procurando? E ele respondeu: estou procurando meus irmãos, por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? E o homem respondeu: foram embora daqui, ouvi quando disseram: vamos a Datã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os encontrou em Datã. De longe eles viram e, antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Por que eles disseram isso? Vocês também conhecem a história de de José, que é muito conhecida. José teve 2 sonhos quando ele era mais novo. José contou aos seus irmãos esse sonho, e eles ficaram com raiva, porque o sonho dele era assim. Ele chegou para o pai e para os irmãos e contou, ele ficou emocionado com o sonho. Ele disse: eu vi as estrelas, a lua se prostrando diante se prostrando. Aí teve um outro sonho que ele falou que o feixe dele estava ali e os outros feixes se prostravam diante do feixe dele. Gente, a Bíblia diz que os irmãos deles ficaram enfurecidos quando eles contaram esse sonho, porque José era o irmão mais novo. E como assim você se acha melhor do que a gente? E até o pai dele duvidou, falou: ah, meu filho, deve ter até rido, né? Ah, meu filho, acho que você está sonhando demais, vamos descer um pouquinho aí. E aí, quando ele foi aqui, a ordem de seu pai Jacó para ver os irmãos, eles olharam de longe e falaram: ali o sonhador, ali ó, o sonhador, zombando dele. E vamos continuar a leitura aqui, ó. Abre aí sua Bíblia. Estou no versículo 20 de Gênesis 37. Venham, pois, agora, vamos matá-lo. Olha onde a inveja e o ciúme chega, gente. Querendo matar o irmão mais novo, misericórdia. Vamos matá-lo e jogar o corpo dessa cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Olha só que afronta. Mas Rúben, ouvindo isso, o livrou das mãos dele e disse: não tiremos a vida. Rúben disse: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo ao seu pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Olha outro detalhe. Vocês lembram que o pai dele, Jacó, deu uma túnica especial para ele? Provavelmente era uma túnica colorida. Eu já vi algumas ilustrações, né? Já vi várias ilustrações sobre essa túnica, que provavelmente era uma túnica colorida, era diferenciada. E os irmãos dele, com inveja, com raiva, com ciúme, fizeram o quê? Rasga a túnica dele, que foi algo especial que ele ganhou do pai dele. E aí, o que eles fizeram? Jogaram ele na cisterna. Depois disso, a consciência pesou, mas um dos irmãos dele, que era o mais maldoso, na minha opinião, dizia assim: mas o que a gente vai ganhar com isso? A gente tem que ganhar alguma coisa com isso. E o que fizeram? Pegaram José e venderam para comerciantes que estavam passando por 20 moedas de prata, preço de escravo, o irmão mais novo. E aí, o que a gente aprende com isso? Que a traição, meus irmãos, não vem de quem está distante da gente. A traição vem de quem está perto da gente. Você não se sente traído pelo seu inimigo. Seu inimigo já não gosta de você. Você não se sente traído por aquela pessoa que está distante, que não faz parte do seu convívio. Gente, às vezes a opinião dessa pessoa nem importa para a gente. Sinceramente, às vezes julgam a gente, às vezes falam da gente, fofocam da gente, mas se é uma pessoa que não faz parte da sua vida, qual relevância ela vai ter? Nenhuma. Mas e quando vem dentro da sua casa?
Mas e quando é dentro do seu ciclo de amizades? E quando é dentro daquela roda de amigos que você tanto gosta, que você já confiou tantos segredos, que você já contou tantos sonhos, que você já falou tantas coisas, já abriu seu coração para essas pessoas, e aí de repente essas pessoas vêm e te traem, te vendem como escravo, te levam a um buraco, um poço sem fim. Isso dói no coração. E eu imagino a dor que José sentiu vendo seus irmãos fazendo isso com ele. Porque você lê a história de José e você percebe que ele é meio ingênuo, ele é meio inocente. Tanto é que quando ele sonhou aquelas coisas, ele foi contar para os seus irmãos. Na ingenuidade dele, ele foi contar. E os irmãos dele zombando dele. Então nós vemos que José era muito puro de coração. E aí eu gostaria que vocês fossem mais para frente em Gênesis 45, versículo 1 ao 9, que está escrito: Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: Saiam da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José, diante de seus irmãos, disse: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Porque Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio desse grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Gente, se vocês estão prestando atenção na leitura, eu acho que não preciso nem explicar. Meu Deus. Que faz de mim como que um pai de Faraó, o senhor de toda a casa e governador em toda a terra do Egito. Venham depressa para junto do meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. E aí mais para frente, no mesmo capítulo, versículo 15, está escrito: José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçando eles. Depois disso, os seus irmãos falaram com ele. Gente, por causa da pureza de José, Deus honrou a vida de José. Deus elevou José de um nível inimaginável. Acho que José nunca imaginou que ele chegaria num nível tão alto. Porque ele foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, e Deus ali fez um monte de coisa ali, interpretação de sonhos. Nossa, José passou por muita coisa, tentação, a mulher de Potifar foi lá para tentar ele, e ele foi tão fiel a Deus e tão puro de coração, que Deus começou a levantar ele. Deus começou a fazer com que aquele sonho que ele teve lá no passado começasse a se realizar. Aquele sonho do sol, as estrelas se curvando diante dele, dos feixes se curvando diante dele, Deus começou a fazer aquilo ali ser possível. E aí você imagina um menino, o mais novo da casa, desprezado pelos seus irmãos, humilhado, traído, levado para o Egito como escravo, agora é governador de todo o Egito. Ele estava só um nível mais baixo de Faraó. Depois dele só tinha Faraó, que Faraó era o reizão do Egito. Não tinha mais ninguém acima de Faraó, tanto é que Faraó no Antigo Egito era até considerado um deus, porque ele era tudo para o Egito. Então, Faraó era Deus para os egípcios. E José só estava um cargo abaixo disso. Ele era governador de tudo. E o que é interessante a gente notar disso? Que José agora tinha o direito de se vingar.
Por quê? Os irmãos deles passaram necessidade e foram lá na terra que estava com fartura, Egito, onde José estava governando, o irmão mais novo desprezado. Os irmãos foram lá para pedir ajuda. E José, olhando aquilo ali, os irmãos dele não reconheceram ele. A Bíblia diz que ele se apresentou para os irmãos dele. Ele olhou para os irmãos dele. E, gente, José tinha a chance de acabar com a raça dos irmãos dele. José era governador. José poderia chegar e falar para os comandantes do Egito, para o exército do Egito, mata todo mundo, ou prende todo mundo, igual eu fiquei. Eu quero que eles sintam o que eu senti enquanto eu estava ali, desprezado por eles. José tinha, vamos dizer, até esse direito, a chance e o direito de se vingar. Mas José escolheu perdoar seus irmãos. Não é forte isso? Imagina a pessoa te trair, gente. E você ser tão honrado por Deus, ser tão levantado por Deus, chega lá na frente, você tem duas escolhas: ou eu vou me vingar dessa pessoa, eu vou acabar com ela, vou destruir a vida dela, ou eu vou perdoar ela. E José escolheu perdoar. Ele chorou com os irmãos. Gente, a pureza de José até constrange a gente. José era muito puro de coração. E a Bíblia diz até que ele teve, que o pai dele teve o outro filho depois de José, que se chamava Benjamim. E aí José conheceu esse irmão mais novo, que provavelmente os irmãos de José falaram para o pai que ele morreu, e provavelmente o Benjamim estava meio que no lugar de José, lá na casa deles. José conheceu esse irmão, a Bíblia diz que ele abraçou esse irmão, ele beijou esse irmão, ele amou esse irmão que ele nem conhecia, e fez isso com todos os outros irmãos que o traíram. Gente, a história de José é maravilhosa. E por que eu disse para vocês que só de ler você já entende todo o plano de Deus para José? Porque aqui em José diz que, mesmo acontecendo tudo aquilo foi permissão de Deus para que houvesse um grande livramento para um povo. José reconheceu que, mesmo ele sendo traído e humilhado, aquilo fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Aquilo ali fazia parte de um plano. Por quê? Porque foi ele que foi usado por Deus para interpretar o sonho de Faraó. Foi ele que foi usado por Deus para guiar Faraó, para dizer: 7 anos de vacas magras, é isso aqui. 7 anos de vacas gordas, é isso aqui. Então o que você faz? Nesse tempo das vacas gordas, guarda tudo que você tiver, guarda, planeja, deixa tudo organizado, porque quando chegar o tempo das vacas magras, vocês vão ter em fartura tudo que vocês precisarem. José foi um instrumento de Deus, e ele, contando aqui, ele diz que ele foi usado para dar livramento para o povo. Quem? Os egípcios. E ainda mais, ele disse: Deus me usou, fez tudo isso aqui que vocês já sabem, mas Deus me usou principalmente para eu dar para vocês aquilo que vocês estão necessitando agora. Vocês estão com fome? Aqui eu posso dar para vocês o que vocês quiserem. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Vocês estão com sede? Lá está seco, não tem água mais, acabou? Aqui eu posso dar para vocês toda a água que vocês quiserem beber. Então José foi um instrumento de Deus não só para o povo do Egito, mas para a sua família que o traiu. E aí, a gente vai mais para frente na Bíblia, e a gente encontra um outro José traído. E o nome dele foi Jesus. Vamos ler aqui em Mateus 26, 48, que está escrito assim: Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, se aproximando de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo. Gente, nossa, isso constrange demais a gente. O que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Eu falei para vocês, a traição não vem de alguém que está longe da gente. A gente não se sente traído pelos nossos inimigos porque eles não gostam da gente. Mas a traição vem de quem está perto. E Jesus foi um
José também traído pelos seus. E o mesmo traído, Jesus ainda olha para o traidor e o chama de amigo. Nossa, meu Deus do céu. E aí a Bíblia conta que Jesus foi traído, e o que eu acho interessante é que mesmo em toda essa situação, Jesus ainda se mostrou misericordioso, porque se vocês lerem mais para frente, você vai perceber que Pedro, impossível, como a gente sempre fala, Pedro pegou lá a espada dele, cortou a orelha de um dos soldados que estavam prendendo Jesus, e o que Jesus fez? Pegou lá a orelha dele e curou ele. E falou: Pedro, guarda essa espada, não é assim que a gente vai resolver as coisas. Então, Jesus, mesmo traído, mesmo em uma situação difícil, ele se mostrou misericordioso com aqueles que estavam prendendo ele. E José, qual que é o paralelo então que a gente encontra aqui? José foi traído, vendido como escravo. Vocês lembram que era o preço de um escravo? Ele foi vendido como escravo para salvar um povo. E Jesus? Jesus foi traído, vendido como um escravo, para salvar todos nós da eternidade longe de Deus. Você pode levantar suas mãos e glorificar ao Senhor Jesus? Aleluia! Então Jesus foi usado por Deus, pelo Pai, para vir e nos redimir, nos levar de volta a Ele, gente. O Jesus traído. E aí, eu pergunto para vocês, então por que a gente precisa perdoar? Vou dar alguns motivos para vocês. Primeiro, porque não temos escolha. Se você quer fazer parte da eternidade, você tem que perdoar. Ah, mas a pessoa fez algo muito grave para mim. Não interessa diante de Deus. Você tem que perdoar. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer ser próximo de Deus, você tem que perdoar. Não tem escolha. Vocês entendem que não tem escolha? E aí a Bíblia diz por que não tem escolha. Primeiro, porque perdoar faz parte do amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente erra com alguém, a gente quer ser perdoado. A gente fica constrangido, a gente fica até com vergonha da pessoa. Só que a gente espera que a pessoa entenda nosso lado, ou não, porque às vezes não tem justificativa, os erros que nós cometemos às vezes com as pessoas, mas a gente espera que a pessoa tenha pelo menos um pouco de compaixão para nos perdoar. E a gente se consertar com a pessoa. Então, perdoar faz parte do amar o próximo como a si mesmo. Você quer ser perdoado? Então você tem que perdoar. Você quer ser amado? Então você tem que amar o próximo. O outro motivo pelo qual você deve perdoar é porque a vida eterna, presta atenção nisso, a vida eterna com Deus depende disso também. Às vezes eu já ouvi muitos pregadores dizendo que o suficiente para você ser salvo é você aceitar Jesus e tá tudo certo. Aceita Jesus e vai que vai. Não, a Bíblia, gente, é todo um contexto. A gente não pode pegar um versículo e falar ele isoladamente e criar toda uma coisa ali só por causa daquele versículo. A gente precisa ir por toda a Bíblia e entender o que é o Evangelho. Então, para você ser salvo, o que você precisa? Primeiro, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é fato. Paulo já disse: confesse com sua boca e creia com seu coração, e assim você vai ser salvo. Esse é o primeiro passo. Mas e para manter essa salvação? Santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então a santidade tem que fazer parte da vida do salvo. Se você não cultiva a sua santidade, você tem que tomar cuidado, porque você está na beira do abismo. E o outro motivo pelo qual nós vemos aqui é porque a vida eterna também depende de nós perdoarmos. Em Mateus 6,14 está escrito: porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se porém, olha o se porém não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês, cadê? Pai com letra maiúscula, se referindo a Deus. Também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E uma vez que você não é perdoado por Deus, você não tem a vida eterna. Então, a sua salvação, a sua eternidade também depende
do perdão que você dá ao próximo. Amém? Glória a Deus. E aí eu estava refletindo sobre algumas coisas, e a gente tem o costume de falar que existe um pecado que não tem perdão, né? A gente fala, blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Mas eu encontrei na Bíblia 3 coisas que Deus não perdoa. Vamos ver? Primeiro é o pecado contra o Espírito Santo. Não vou ler essa passagem que vocês já conhecem. Jesus ensinou que a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele que rejeita o Espírito Santo diretamente, aquele que, sabe, não entende o que é o Espírito Santo para a vida dele, aquilo ali é blasfêmia, aquilo não tem perdão. Jesus foi bem claro. Ele falou, blasfêmia contra os homens é perdoado. Blasfêmia contra o Filho, se referindo a ele, é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. E o que eu entendo, tá, gente? Vocês podem ter outra interpretação e aí vocês talvez podem até me mostrar depois. Mas por que eu entendo que Jesus disse isso? Porque o Espírito Santo é conhecido pelos salvos. O Espírito Santo não é conhecido por quem não é salvo. Gente, os dons espirituais só fluem no meio dos convertidos, dos crentes. Você nunca vai ver um não crente que nunca aceitou Jesus falar em línguas. Você nunca vai ver um não crente que nunca aceitou Jesus ter revelação, ficar... Deus pode usar esporadicamente, pode, mas não é a regra. Não é a regra. Paulo explicou lá nas cartas de Coríntios que os dons fluem dentro da igreja. Mas Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas a regra é, os dons do Espírito Santo são conhecidos pela igreja. Então, quem rejeita o Espírito Santo não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É quem já viveu uma vida com o Espírito Santo e rejeita ele publicamente, de propósito. Isso eu entendo que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a rejeição. Você não quer mais, você está rejeitando o Espírito Santo. Então esse é o primeiro pecado que não tem perdão, contra o Espírito Santo. O segundo pecado que não tem perdão é contra o Filho. Vamos ler? Hebreus 6, versículo 4. Vou ler rapidinho, tá? Porque as horas, meu Deus, não ajudam. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. O que está escrito aqui, gente? O que está escrito aqui? Toda a igreja, o que está escrito aqui? É impossível outra vez renová-los. Renová-los. Não é fazer uma nova criatura, não, é renová-los. E aqui é muito claro, para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando. Quem foi crucificado? Foi Jesus. Então aqui está falando contra um pecado, contra o Filho de Deus. E qual é esse pecado? Aquela pessoa que já experimentou os dons espirituais, aquela pessoa que já foi profunda na palavra, aquela pessoa que já viveu tantas coisas em Deus, e aí decide cair. Cair de propósito, porque lá em Hebreus 10, versículo 26, está escrito, vou falar aqui o que eu anotei, que os que pecam de propósito após a conversão, já não resta mais sacrifícios. Gente, quem foi crucificado? Jesus foi crucificado. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, a não ser uma terrível expectativa de juízo. E eu já vou para o próximo ponto, que é o terceiro ponto que eu encontrei na Bíblia, que é o pecado que não é perdoado. É a falta de perdão contra o próximo. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus disse, que foi o que nós lemos, que aquele que perdoa o seu próximo é perdoado por Deus. Aquele que não perdoa o seu próximo não é perdoado por Deus. Então vocês pensam assim, mas isso é justo? É justo, é justo. Porque não temos o direito de nos vingar. A falta de perdão é um tipo de vingança.
A falta de perdão é um tipo de você querer retribuir o que foi feito a você. Você querer ofender de volta aquela pessoa, seja em nível grande ou nível alto, ou nível baixo, mas é um tipo de devolução de ofensa. Eu vou devolver do jeito que a pessoa me ofendeu. E não temos o direito de se vingar. Esaú, que nós lemos lá em Gênesis, José e Jesus tinham o direito de se vingar. Eles tiveram a chance de se vingar. Tanto é que tem uma passagem referente a Jesus que os discípulos cheios de coisa, né, falando, Jesus, você não pode morrer na cruz, não sei o quê. E ele falou assim, fiquem tranquilos, porque se eu quiser, eu falo com o Pai e ele vem com legião de anjos para me proteger. Eu dou minha vida voluntariamente. Eu sou protegido pelo Pai. Então, Jesus tinha o direito de se vingar, a chance de se vingar. E o que é entregar nossa vingança a Deus? É desistir dos nossos desejos vingativos. Entregar a nossa vingança a Deus nos ajuda a superar o espírito vingativo e amargo dentro de nós. Gente, a pessoa que não perdoa, ela é amargurada. Ela é amarga. A gente, às vezes, se depara com essas pessoas amargas, que não têm um pingo de senso de humor, não sabe se alegrar com algo bom que acontece na vida de outra pessoa. É uma pessoa amarga, amargurada. E quando nós entregamos a chance para Deus de nos vingar, nós entregamos para Ele a nossa vingança, desejo de retribuir, nós estamos dizendo, Senhor, eu abro mão dos meus direitos, eu tenho o direito de me vingar, eu fui traído, fui humilhado por essa pessoa, mas eu entrego ao Senhor, eu abro mão dos meus direitos. A vingança só pode ser feita por Deus, porque Ele é justo. Aí eu pergunto para vocês acham que nós somos justos? Nós não somos justos. Às vezes a gente fala, devolver com a mesma moeda. Não, às vezes a gente quer devolver pior. A gente quer fazer pior às vezes. E só Deus é justo. Nossa justiça é falha. E a vingança de Deus é uma promessa. Deus resolve muitas coisas para nós, irmãos. Eu vou pular esse versículo aqui, mas quem quiser ler, está em Romanos 12, 19, que diz que a vingança é dele e ele retribuirá. E mais para frente aqui, para eu adiantar algumas coisas, a vingança pertence a Deus, mas uma das coisas que eu tenho aprendido e que tem me chamado a atenção é a graça e misericórdia de Deus. Porque Deus poderia se vingar de nós. A gente ofendeu a santidade dele com o nosso pecado. Mas Deus foi misericordioso e Ele derramou a graça dele sobre as nossas vidas. Amém? Então, nós fomos perdoados mesmo de uma dívida que era impagável no nosso âmbito humano. Você não conseguiria, eu também não conseguiria pagar a dívida que nós tínhamos contra Deus quando pecamos. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então essa dívida foi impagável, porém Deus nos perdoou através do sangue de Jesus. Deus não se vingou da gente, daqueles que se reconciliaram com Ele através de Jesus. Deus não se vingou de nós. Muitas vezes, gente, a pessoa merece, uma pessoa que ofende os outros, uma pessoa que é maldosa, merece, ela tem ela precisa viver, aprender uma lição na vida, mas às vezes o próprio Deus, com misericórdia e graça, e eu tenho aprendido tanto isso, eu tenho visto isso em muitas ocasiões, Deus com tanta misericórdia e graça, não deixa essa vingança cair sobre a pessoa, mas restaura a pessoa, levanta a pessoa, salva a pessoa, cura a pessoa que merecia a vingança. Mas Deus é bom
É lógico que aqueles que rejeitam a Deus, eles se afastam cada vez mais de Deus, e aí as consequências do pecado vêm, mas para aqueles que se arrependem, Deus derrama a graça dele sobre essa vida. E meus irmãos, Deus fez isso com vocês, Deus fez isso comigo. Quando nós estávamos devendo, Deus enviou Jesus, nos perdoou, nos restaurou e vai nos levar para o céu quando nós partimos dessa vida. E aí, a gente não tem o direito de não perdoar. Uma vez que você foi perdoado por Deus, você não tem o direito de achar que você não pode perdoar o seu próximo, porque você já foi perdoado. E aí, se Deus, a gente estava até falando isso na célula, né? Eu li Tiago lá, que fala que ele se aproxima dos humildes. Se Deus, que está sentado no mais alto trono do universo, gente, Deus é a pessoa mais importante do universo, não tem ninguém acima dele. Ele escolheu perdoar a gente, um ser perfeito escolheu perdoar os imperfeitos. Aí a gente que é imperfeito, a gente acha que às vezes a gente tem o direito de não perdoar e de, essa pessoa aí tem que viver o que ela merece. Não, Deus fala assim, meu filho, eu te perdoei, você não tem direito de não perdoar. Você precisa perdoar. Então, Deus, quando faz isso, eu entendo que Ele está ensinando a nós, os filhos dEle, a sermos justos de verdade, e não usar a nossa própria justiça, que é falha. Mas quando Deus fala, você precisa perdoar, porque você já foi perdoado por mim, a sua ofensa foi bem maior do que essa que te fizeram, Ele está dizendo assim, filho, eu estou te ensinando a ser justo de verdade. Amém? E aí lá em Hebreus 4,16 está escrito, portanto, nos aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Deus é a pessoa mais importante que existe, e mesmo assim, Ele deixa a gente se aproximar dEle. Gente, sabe aquele famoso que é intocável? Eu estava vendo algumas notícias sobre Lady Gaga que está lá no Rio. E um monte de gente se matando em fila, e um monte de gente fazendo um monte de coisa. E eu pensando, cara, Lady Gaga nem está nem aí para vocês, ela quer receber o dinheiro dela. Só que Deus é muito mais importante do que Lady Gaga. Quem é Lady Gaga? Perto de Deus. Quem é qualquer famoso muito importante perto de Deus? Ninguém. Todos nós somos iguais. Mas Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele está sentado no trono, melhor dizendo, que não existe outro trono, assentado no trono e dizendo assim para nós, se aproxima. Gente, esses famosos são intocáveis. E às vezes eles deixam os fãs tocarem por mídia, para mostrar, mas Deus não. Olha como Ele é humilde. Ele está sentado no trono do universo e diz assim, Wagner, se aproxima. Pedro, se aproxima. Pastor Leandro, se aproxima. Vem para perto, filho. Aqui no meu trono. Irmã, se aproxima. Eric, se aproxima. Giovana, Kaique, Cíntia, Jefferson, se aproxima. Deus está nos chamando para nos aproximar dEle. Isso é graça. Ô, gente, a gente merece isso? O tanto que a gente já pecou nessa vida, o tanto que a gente já desprezou Deus nessa vida, e Deus ainda olha para a gente e fala, filho, se aproxima, chega perto. Eu sou o Criador de todas as coisas e eu estou te convidando. Olha que honra, gente. Imagina alguém muito famoso chegar para você e falar, vem aqui na minha casa. Nossa, acho que vai ter muita gente que vai ser o sonho realizado, vai ter o sonho realizado. Só que a pessoa mais importante está dizendo, se aproxima do meu trono. Aqui você vai encontrar misericórdia e graça, para quando você precisar. Glória a Deus! E Deus foi o maior exemplo de humildade, porque quem perdoa, aprendeu a ser humilde. E Deus foi o maior, Ele é o maior exemplo de humildade. Quem perdoa, aprendeu com Deus a ser humilde. Gente, a falta de perdão traz consequências muito grandes.
eu não coloquei esses pontos aqui, mas eu já vi muita gente explicando, muitas pessoas de alto nível falando que a falta de perdão gera em nós doenças, gera em nós problemas até mesmo físicos. A pessoa amargurada, ela tem uma velhice ruim, ela não vive bem quando está mais velha, porque essa pessoa carrega um peso. Ela anda assim, igual aquela mulher quando estava curvada, que Jesus teve que endireitar ela. Espiritualmente isso tem um peso para nós. A pessoa que não perdoa, ela carrega nela uma amargura a vida toda. E aí espiritualmente ela anda curvada, precisando que Jesus chegue nela e fala: libera perdão para você se endireitar, libera perdão para você viver bem, libera perdão para você ser curado. E perdão é cura. Vamos repetir isso? Perdão é cura. Você quer ser curado dos seus sentimentos? Volta no passado e vê quem você precisa perdoar. Pode ser que seja outro motivo, mas muitas vezes, e eu diria a maioria das vezes, é por falta de perdão. E Deus está nos convidando hoje, nesta manhã, nos constrangendo, nessa primeira palavra sobre perdão, e a gente vai aprender muito mais durante o mês com os outros pregadores, de que o perdão não é uma escolha. A gente precisa perdoar, é uma necessidade. O crente tem que perdoar. E talvez você fale para mim: Gé, mas eu já fui abusado, mas eu já fui humilhado, já fizeram isso comigo, foi algo muito pesado para mim, eu não sei lidar até hoje com isso. Meu irmão e minha irmã, Deus te cura de tudo. Não há nada impossível para Deus, porque às vezes a gente crê que Deus pode nos curar de um câncer, pode nos curar de uma doença terminal, glória a Deus, e a gente ora muito por isso, mas poucas vezes a gente ora para que Deus cure as nossas emoções, que muitas vezes nos levam para caminhos até piores do que uma doença física. E Deus pode penetrar o mais profundo da sua alma. E enquanto eu estiver falando aqui e orando por vocês, eu gostaria que vocês pedissem ao Espírito Santo para que mostre a vocês se tem algo que ainda precisa ser perdoado, ou que você precisa liberar perdão para alguém. Se essa pessoa não está aqui, e talvez você não tenha mais contato com essa pessoa, ou porque ela mora longe, ou porque ela já se foi, gente, libera perdão. Se você consegue falar com essa pessoa, é até melhor. Chega nela e fala: vamos nos resolver, vamos fazer igual Esaú e Jacó, que se abraçaram, José e seus irmãos que choraram juntos, se abraçaram, como Jesus que, perdoou todos aqueles que humilharam ele, e você vai perceber que a sua vida vai ter uma reviravolta. O perdão, gente, faz milagres na nossa vida. O perdão cura muitas coisas. Amém? E quando você pensar nessa pessoa, seja sincero ao Senhor: Deus, é difícil. Obrigado, Marina. É difícil, mas a partir de hoje eu libero perdão. E perdão, meus irmãos, é uma coisa que você não sente. O perdão não é sentimento. O perdão não é você: eu estou sentindo a necessidade de perdoar, ou estou sentindo vontade de perdoar. Não, muitas vezes a gente não quer perdoar. Mas se você quer se aproximar de Deus, você precisa fazer isso voluntariamente. Amém? Eu quero convidar vocês para ficar de pé, por favor.